falar um pouco sobre a caderneta de tiro. Bom, quem joga de sniper sabe que geralmente o sniper que usa uma arma de fogo, ele tem uma caderneta de tiro, onde você tem várias informações, cálculo de distância, velocidade de vento, temperatura, esse monte de coisa influencia no tiro real. No Airsoft não é muito, é bem diferente, mas não é muito diferente. É bem diferente porque a bolinha sofre muita influência de temperatura, vento. Se tiver um ventinho qualquer aí, você já consegue errar muito fácil uma bolinha. Se for uma gramatura mais baixa, o que mais que vai influenciar? Distância, vegetação, um monte de coisa vai influenciar. Mas dá para fazer uma caderneta de tiro bem legal no Airsoft. Eu acabei de fazer uma aqui, não sei se vai dar para ver, vou tentar colocar aqui, ó. Esses são os últimos tiros de 80 e 90 metros. De 100 metros eu acertei esse aqui de baixo. Esse foi o de 100 metros, o único que eu acertei, mas é muito complicado. Aí aqui foram os outros de 80 e 90 metros. Esse foi o final da minha caderneta de tiro. Bom, como que eu fiz? Primeiro eu regulei a luneta, no caso zerei a luneta, a regulagem vertical dela. Depois de estar zerado aqui, horizontal zerei e tal, no alvo, para 50 metros. Ou seja, eu zerei ela e zerei o roll-up também. Deixei o roll-up de um jeito que ele conseguisse acertar o tiro antes dele terminar a parábola. Ele acertava o tiro aqui, 50 metros. Aí comecei os tiros, então os 50 é o zero. Aí eu comecei a fazer o que? Descer para 40 metros. Aí o que acontece? Como o tiro sai daqui de baixo e sobe até o centro da luneta, onde estava 50 metros, quando eu me aproximo, o que acontece? O tiro sobe e bate aqui, então está mais para baixo. Aí o que eu faço? Desço a luneta. Aí conto quantos cliques eu tenho que dar na regulagem vertical até zerar novamente nos 40. Deu, se eu não me engano, ali 60 cliques, 50 cliques, uma coisa assim. Com essa regulagem eu sei que se eu tiver um alvo a 40 metros, estando zerada a 50, eu preciso descer 60, 50 para me acertar no alvo. Aí vim para 30, eu fui no máximo até 30 ali de distância mais próxima. Cheguei nos 30, aí desci mais um tanto, se não me engano deu 80 cliques. Então eu sei que um alvo a 30 metros, eu preciso dar 80 cliques para zerar o alvo, acertar no alvo. Bom, daí eu fui indo 60, o que acontece quando vai no 60? No 60, se ela faz isso daqui para acertar aqui, chega no 50, no 60 ela faz isso daqui e passa um pouco, porque você está mais para trás. Então ela faz isso aqui, 50 seria aqui, 60 um pouquinho mais para cima, porque aqui no 60 ela ainda não completou a parábola, né? Fui no 60, regulei a quantidade de cliques, contei os dots, claro, para saber a distância e quantos dots tem, para eu ter uma caderneta onde eu saiba mais ou menos decorado. Tanto um alvo de 30 centímetros com 3 dots, eu sei que são tantos metros. Aí fiz a regulagem, atirei, dei 2, 3 tiros para acertar o máximo possível próximo do alvo. Fui para 70. 70 deu quase a mesma quantidade, não sei se mudou 5 ou 10 cliques. Aí o que acontece no 70? Ele faz isso aqui, vai subindo, né, da ponta da arma, pô, chegou lá. Praticamente ele pega no topo da parábola antes dele começar a descer. Aí você tem a mesma distância que você tem aqui, você vai ter lá nos 100 metros mais ou menos. A luneta praticamente ela fica zerada nos 50 e quando chega nos 100 ela fica praticamente zerada também, porque esse último tiro que eu acertei estava zerada a luneta de novo. Aí eu fui para os 80, nos 80 o que acontece? Eu acerto o tiro, ele faz isso aqui, sobe, começa a descer, a hora que começa a descer eu acerto. Aí tem que fazer a regulagem correta da quantidade de cliques para poder acertar nos 80, 90 a mesma coisa, ele sobe e começa a descer, então ele vai fazer isso aqui, a trajetória sobe, começa a descer para daí acertar o alvo. No caso, dependendo da regulagem que ele tiver, se tiver zerada a luneta, ele vai subir e vai bater aqui embaixo, então você vai ter que subir um pouco. Aí, ao invés de fazer aquele ajuste, que você está aqui, está no alvo, posição de tiro, está no alvo, bom, o alvo está muito longe, ao invés de eu fazer isso aqui, para que a bolinha faça a parábola lá por cima do alvo e acerte ele, o que eu faço? Eu ajusto na torre da luneta, assim como você vê nos filmes, e regula na torre vertical da luneta. Se o alvo estiver mais perto, a bolinha vai sair mais para baixo e já vai acertar o alvo antes de pegar na cruzinha da luneta. Então o que você vai fazer? Ao invés de eu pegar e subir para que pegue antes, eu vou ajustar tudo na torre vertical da luneta. É muito mais fácil. Só que para fazer esses ajustes, você precisa primeiro saber calcular dots. Por exemplo, calcular a distância com dots, você vai ter um alvo de, eu vou dar um exemplo aqui, 30 centímetros, que é isso daqui. Se eu zerei ela a 50 metros, ou seja, a minha luneta está zerada. Zerar a luneta é você
contar a quantidade de cliques que tem para cima e para baixo e deixar no centro. Tem, sei lá, 500 cliques, deixa no 250, zerada a luneta. É na torre vertical, né? A horizontal sempre você vai ter que dar um ajuste ali no jogo, esse é mais uma questão de feeling. Bom, zerei a luneta aos 50. Contei, aqui nesse caso deu 6 dots. Então, esse meu alvo de 30 centímetros tem 6 dots com 50 metros de distância. E ele está acertando no alvo, está zerado para 50. Então, se eu estiver jogando e eu mirei na cabeça de um operador e ele está dando os 6 dots, eu sei que o alvo está aproximadamente nos 50 metros. Porque até o cálculo de 1000 dots não dá muito certo também, ele vai dar aproximado. Então é muito mais fácil montar uma caderneta de tiro onde você já tem as distâncias prontas, né? Ah, mirei, 6 dots, 50 metros. 3 dots, 90 metros. Aí eu sei mais ou menos o ajuste que eu tenho que fazer na torre. Porque eu sei que, por exemplo, 90 metros, preciso dar tantos cliques para cima ou para baixo. 50 metros tem que estar zerado. 30 metros tem que dar tantos cliques para baixo ou para cima. É assim que eu monto minha caderneta. No jogo, eu mirei 6 dots, sei que está 50 metros. 50 metros pela minha caderneta, eu sei que é zerada. Então não preciso dar clique nenhum. Só ajustar talvez esquerda, direita. Perceber para que direção que está o vento, para mim ajustar ela aqui, lateralmente. Aí não tem como fazer ajuste na torre horizontal da luneta, porque a torre horizontal não dá para você... Ah, o vento está velocidade X, eu vou trazer tanto para a direita e para a esquerda. Não tem como. É mais uma questão de feeling mesmo. Bom, aí estou aqui no jogo, tá, a cabeça lá do operador tá 3 dots. Tava 6, tá 3 dots. Significa que você está muito mais longe, né? Eu tô 90 metros pela minha caderneta, 40 cliques para cima ou para baixo. Ajustei, o tiro vai sair muito mais fácil de acertar no alvo. Aí você não precisa fazer aquela regulagem de você, por exemplo, eu tô zerado aqui. Aí eu tô mais longe, ao invés de eu mexer a arma para que a arma venha até aqui, não, eu mexo na torre para que eu continue mirando no centro. Continuo mirando no centro, mas mexo na torre vertical. Se eu tô mais perto, eu não preciso mirar mais para baixo para que a bolinha suba mais ou mais para cima para que a bolinha suba mais. Não, eu só mexo na torre vertical da luneta. Assim eu fiz a zeragem, fiz a caderneta, preciso agora decorar mais ou menos as distâncias, quantos dots eu tô para calcular a distância e ver quantos cliques eu tenho que dar na minha torre vertical para zerar o alvo. Então todos os meus tiros vão ser no alvo. Dependendo da distância, é a quantidade de cliques que eu vou dar na minha torre vertical, sem precisar tirar do alvo. Não preciso para cima, para baixo. Não, só mudo a torre. Mudando a torre, mexe o alvo e eu sempre miro no alvo. 30 metros é uma quantidade de cliques, 50 metros, se tiver zerada, 50 é zerada. 60 metros, 70 metros, 80 metros, vai mudando a quantidade de cliques conforme a distância que você está. Vai influenciar também a gramatura da bolinha, vai influenciar também a temperatura ambiente. Chovendo, frio, a bolinha vai contrair, o cano interno vai contrair, porque é metal, contrai muito mais até do que a bolinha. No calor vai expandir o cano, vai expandir a bolinha, então você tem distâncias diferentes e trajetórias diferentes. A tua luneta vai influenciar, a minha 39x40, se você tiver uma 50 vai mudar, se tiver 32 vai mudar, se tiver zoom fixo de 4, de 6, 16 vai mudar. E aí, por exemplo, agora no jogo, a hora que eu estiver jogando lá, achei o alvo, 5 dots, 5 dots, 40 metros. Então eu sei que 40 metros é tantos cliques para cima ou para baixo, mirei no alvo, acertei. Muito mais prático. Valeu? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha deixado de falar, ou que eu errei, comenta aí. Valeu?